Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a nossa aula semanal número 46. É uma aula que, como vocês já sabem, ou quem está chegando agora, eu vou falar que ela acontece toda quinta-feira, 11 da manhã, e eu faço para instrutores de Pilates e também para gestores de estúdio que querem aprender o domínio técnico e também ter um padrão de atendimento que encanta e fideliza os alunos, tá? Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre a hérnia de disco e os erros que eu vejo que ainda acontecem nos estúdios de Pilates e que geram a perda desses alunos, tá? Eu fiz uma enquete no grupo da aula semanal, né, perguntando assim: o que acontece quando o aluno com hérnia de disco não melhora? E aí eram duas opções. A primeira opção, sai do estúdio. E a segunda, o aluno continua no estúdio satisfeito. E o pessoal lá, vocês mesmos que estão no grupo aí, responderam que o aluno sai do estúdio, né? Então ele está lá com uma hérnia sintomática, né? Não tem resultado, não melhora, então ele fica insatisfeito, realmente frustrado e vai embora. Então, eu vou falar aqui quais são esses principais erros para que vocês não cometam, né, e não percam seus alunos. E a gente já sabe que cada dia mais os ortopedistas, eles recomendam o Pilates como parte do tratamento dos seus pacientes com patologias de coluna. E claro, isso é muito bom para nós que somos instrutores, que somos gestores de estúdio de Pilates, só que aí vem um ponto crítico, né? A pessoa que tem hérnia de disco sintomática, e eu falo sintomática porque às vezes a pessoa tem uma hérnia ou uma protusão discal e não tem sintomas. Então, se a pessoa tem uma hérnia sintomática e procura o Pilates, ela vai buscar por um profissional experiente, né? E essa pessoa ela vem com toda uma expectativa de que você, instrutora, vai de fato ajudar com essa dor que ela está sentindo, e não só a dor física, mas as angústias e várias dúvidas que vêm com esse problema, né? Porque pense, essa pessoa, ela não está com uma simples dor lombar. Tem dor lombar que é simples de resolver, né? Melhora rápido com o Pilates, mas pense que é uma pessoa com uma radiculopatia, né? Uma patologia ali já na raiz nervosa, uma compressão, gerando uma dor neuropática, uma dor irradiada, e que na maioria das vezes essa dor ela já é crônica, né? Que já dura aí mais de 3 meses. Eu atendo pessoas que já sentem a dor há mais de 3 anos, né? Antes de chegar pro Pilates, tá? Então, essa é uma situação que é bem mais complexa do que uma dor lombar comum, onde essa pessoa ela já passou por muita coisa, ela já passou por um ortopedista, já fez fisioterapia, 20 sessões, 30 sessões de fisioterapia, ela já ouviu muitos conselhos que não ajudaram em muita coisa, tá? Então, geralmente, essa pessoa, ela vai chegar para você aí para fazer Pilates, angustiada, com alguns pensamentos negativos a respeito da sua própria coluna, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, de uma pessoa que eu comecei a atender recentemente, 1 mês e meio, mais ou menos, tá? E ela vem passando por tudo isso. Então, há 2 semanas atrás, essa aluna ela tem 77 anos. Então, essa aluna, ela me parou no fim da aula e falou assim: deixa eu te perguntar, Erivaldo, essa dor vai melhorar, né? Com aquela angústia, né? Dá para perceber. Deixa eu ver, parece que está carregado aqui já o computador. Deixa eu tirar a tomada aqui. Então, essa dor, ela vai melhorar? Como é que você responde essa pergunta assim, na cara, né? Pego de surpresa. Como é que você pode acolher essa pessoa que está angustiada, sem prometer também uma cura milagrosa, né?
Então, esse é um erro já, um dos erros que a instrutora ou instrutor de Pilates comete nessa hora que é pego de surpresa, né? Que é prometer que essa pessoa vai melhorar e depois não sabe nem como é que de fato vai ajudar essa pessoa com essa dor complexa, né? Com essas angústias todas. Então, lembra, ela já passou pelo ortopedista, já fez 30 sessões de fisioterapia, já recebeu muito conselho que não tirou ela do lugar onde ela está, e ela continua com muita dor. Daqui a pouco você vai entender por que a fisioterapia muitas vezes não tem resolvido o problema, tá? Então já anote aí que o primeiro erro é prometer uma melhora sem saber como é que de fato você ajuda uma pessoa com a dor complexa, uma dor neuropática, uma dor crônica, tá? Porque essa pessoa ela está te dando um voto de confiança e aí, se depois ela não vê nenhum progresso, nenhuma melhora, então essa pessoa ela acaba se frustrando e ela vai embora do estúdio, ela não faz mais aula com você, ela não volta mais, tá? Então uma coisa que acontece é que alguns gestores, ou até melhor dizendo, muitos gestores, eu vejo isso, que tem seu estúdio, eles contratam como instrutor de Pilates a pessoa que já é fisioterapeuta, que tem a formação de fisioterapeuta, para atender ali no seu estúdio de Pilates, para poder lidar com esse tipo de situação. Só que aí, olha o que acontece. É aqui que eu quero mostrar, compartilhar com vocês duas imagens, que é, na verdade, dois prints que eu tirei de um estudo feito aqui no Brasil, com as faculdades de fisioterapia. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, põe aí no chat se vocês estão vendo a minha tela compartilhada aqui sobre um estudo aqui da PubMed, né? Deixa eu ver, tem um chat aqui, deixa eu ver. Dê para ver o chat aqui. Chat. Sim, pronto. Então, vocês estão vendo aí. Sim. Então, aqui é uma revisão, né, sistemática, um overview sobre os currículos de fisioterapia, de faculdades de fisioterapia no Brasil, em relação ao programa de educação, né, em dor, né, programas de graduação no Brasil que tenha realmente disciplinas voltadas para o estudo da dor. E é muito crítico. Deixa eu mostrar a outra figura agora. É muito crítico o resultado disso. Deixa eu mudar aqui a tela para outro compartilhamento. Mudou para vocês? Põe aí de novo no chat. Estão vendo a outra tela, onde mostra aqui os resultados desse estudo. Porque às vezes eu estou mostrando, compartilhando uma coisa, achando que o pessoal está vendo, aí quando chega 5, 10 minutos depois que a pessoa fala, não vi, não está aparecendo a tela. Então põe aí no chat de novo se vocês estão vendo. Cadê aqui? Ainda não está. Tá no título. Espera aí então. Deixa eu ver aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu parar e voltar de novo então. Agora acho que foi, né? Então aqui temos esse resultado e eu circulei. Acho que foi sim. Ok, sim. Então eu circulei aqui de vermelho, onde somente 6,5% das faculdades do Brasil que tem realmente um programa de disciplina voltado para o estudo da dor.
tá? De aqui um total de 811 faculdades de fisioterapia na época do estudo, né? 800 que cada dia surgem novas faculdades, mas 6,5%, ou seja, 94% das faculdades de fisioterapia não tem uma disciplina voltada realmente para o estudo da dor. Põe aí no chat vocês. Vocês tiveram disciplina voltada para neurociência da dor, abordagem multidimensional da dor? Põe aí no chat que quem tem a formação, a graduação de fisioterapia aí, para a gente saber. Eu mesmo não tive na minha graduação disciplina para isso. Na minha faculdade não teve, e aí já uma pessoa já falou que não teve aqui também, e eu tive que buscar isso depois. Como a gente sabe que a demanda é grande de pessoas no Pilates, com dores complexas, dor crônica, a hérnia de disco complexa, não é um problema pequeno assim, dor crônica e tudo. Então eu fui buscar depois da faculdade. Então, isso realmente é um problema crítico, né, que acontece. Então, a gente tem com isso aqui três pontos de falha que acontecem nos estudos de Pilates. Primeiro, esse ponto que eu acabei de mostrar, que 94% dos fisioterapeutas não são treinados com essa abordagem multidimensional da dor, não tiveram as disciplinas da neurociência da dor, tá? Por isso que eu ensino na mentoria sobre isso. O que seria então essa abordagem multidimensional da dor, essa neurociência da dor? É você ter o entendimento dos processos que acontecem no córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro que tem essa conexão através da medula espinhal, né, com o sistema nervoso central, e daí para as raízes nervosas também, né, da coluna, que vão influenciar no processo todo da dor crônica. Então, não é somente sobre exercício de mobilização, exercício de estabilização, o que é que eu vou fazer mais, se é força, se é mobilidade, se é alongamento. Então, não é somente sobre essa parte física, biológica, os tecidos biológicos, sobre a biomecânica, mas é toda essa interação de cérebro com a medula e as espinhas, né? Desculpa, as raízes nervosas. Então, envolve processo cognitivo, emocional e tudo isso aí. Então, por isso, como tem esse déficit na formação, eu ensino na mentoria do Pilates Pro. Inclusive, quem quiser saber mais detalhes sobre a mentoria, depois me manda uma mensagem aí no privado, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei que tem três pontos de falha, né, nos estudos de Pilates. Um foi esse de 94% das faculdades de fisioterapia não terem essa disciplina, as disciplinas de neurociência da dor. Segundo ponto de falha, muitos instrutores que são fisioterapeutas de formação aplicam no Pilates os protocolos de exercício da fisioterapia que foi aprendida na faculdade, sem esse conhecimento multidimensional da dor. Terceiro ponto de falha é aquele problema do 8 ou 80. O 8 é você proteger demais a coluna ali, a região do seu aluno pelo medo de piorar os sintomas, né? O que na verdade vai fazer piorar muito a funcionalidade. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo bem real sobre isso. O 80 é você passar exercício que vai gerar um alto estresse mecânico na coluna da pessoa, no momento que essa pessoa ainda não está preparada para isso. Então, envolve sim o aspecto biológico ali do local também, tá? Além desses processos de sistema nervoso com cérebro e tudo. Deixa eu silenciar aqui o celular rapidinho. Então, essas três falhas, elas deixam a instrutora perdida, o instrutor perdido,
quando chega a pessoa com a dor complexa desse tipo, né, e pergunta assim, pá, na cara, se essa dor vai melhorar, tá? Agora, eu vou dar o exemplo do 8 e do 80 para vocês entenderem na prática. Eu trabalhei num estúdio onde uma instrutora muito experiente em Pilates, uma formação excelente no Pilates, e ela era fisioterapeuta também, só que ela usava uma abordagem extremamente protetiva, não tinha esse conhecimento da neurociência da dor, tá? Daqui a pouco eu vou falar de um erro que eu também já cometi no passado, para não dizer que só os outros cometem erro. Então, essa instrutora muito experiente, mas sem o conhecimento da neurociência da dor, em especial nessa questão da coluna, quando ela tinha um aluno com hernia de disco, ela só fazia exercício de estabilização da coluna, não fazia nada de mobilização da coluna, e a consequência disso é uma perda da funcionalidade, que a gente sabe que no dia a dia essa pessoa precisa curvar a coluna, e quando você curva a sua coluna, você está fazendo uma mobilização dela, né? Curvar é mobilizar. Então, só que, como é um processo complexo, que eu já falei, que envolve as áreas cognitivas e emocionais do cérebro, em conexão com a coluna, com a medula, então nem sempre vai ser fácil acessar os exercícios de mobilidade, ou que essa pessoa vá liberando esses movimentos no seu dia a dia, porque existe já um medo daquele movimento, que a gente até chama de cinesiofobia. Então, a dor complexa chega nesse nível de que mesmo você propondo exercícios para a pessoa, ela não vai aceitar bem aquele exercício. Então, existe uma estratégia para isso, tá? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que essa instrutora muito experiente, sem esse conhecimento, ela ficou só na questão da estabilização quando era um aluno com hernia de disco, tá? Aí a pessoa, a instrutora, ensina o aluno a manter a lombar numa posição neutra o tempo todo, mesmo fora do estúdio, na sua vida, no dia a dia, o tempo todo. Sempre manter a coluna na posição neutra, manter o abdômen contraído o tempo todo, o que vai acabar gerando uma grande tensão no local e rigidez do movimento e vai piorando a funcionalidade cada vez mais, tá? E em alguns casos a pessoa adquire, você como instrutora pode contribuir ainda mais para esse aspecto que eu falei, que é a cinesiofobia, que é o medo do movimento, e vai perdendo mais função, né, da coluna, dos movimentos. Então, entre o 8 e o 80, existem infinitas possibilidades se a gente souber trabalhar. Então, proteger demais é o 8 e o 80 é você, quando você pesa a mão ali nos exercícios, seja de mobilidade, seja de força, tá? E gerando esse estresse ali indevido, alto na coluna, né? Esse estresse mecânico alto na coluna, no momento que essa pessoa ainda não está preparada, tá? E agora eu vou falar do erro que eu cometi antes de conhecer essa neurociência da dor. Eu lembro de dar aula experimental para um senhor de mais ou menos 70 anos também, que ele chegou com dor cervical no estúdio, e era uma aula experimental. No final dessa aula, ele falou que ainda estava doendo. E aí, adivinha só qual foi a resposta que eu dei para esse senhor? Eu falei, é assim mesmo. Eu não sabia o que dizer. E aí, a única coisa que vinha na minha cabeça era isso. Eu falei, é assim mesmo, senhor. Então, é claro que depois dessa aula experimental ele saiu e não voltou mais, né? Eu não voltaria se fosse também atendido dessa forma. Então, recapitulando, os erros que você vai ficar atento, atenta a partir de agora, para não cometer e não perder os seus alunos com hernia de disco, primeiro, prometer uma melhora dos sintomas se você não souber lidar de fato ali com essa dor mais complexa, dor neuropática, dor crônica, tá? Porque a pessoa cria expectativa
e depois acaba se frustrando. É, o outro erro, aplicar o protocolo de exercício que aprendeu na fisioterapia dentro de uma sessão que deveria ser de Pilates, né? Principalmente se você não tiver essa abordagem multidimensional da dor, baseada na neurociência, tá? Então é muito comum a gente ver instrutores que são fisioterapeutas e quando você chega lá no estúdio, tá num aparelho de Pilates, mas os exercícios não são de Pilates. O raciocínio clínico e a condução dos exercícios é toda da fisioterapia, tá? Então a gente pode sim usar o repertório tradicional de Pilates mesmo, só combinando com esse conhecimento, esse entendimento multidimensional da dor, tá? Outro erro, recapitulando aqui os erros, né? Excesso de proteção, tanto na aula, quando você fica só em exercício de estabilização da coluna, manter a posição mais neutra, porque tem aquele pensamento hérnia de disco. O disco sai posterior, central ou posterior lateral, né? Então, a flexão da coluna faz com que o disco seja mais projetado para trás. Então, cria-se esse mito de que não pode flexionar a coluna para que não piore o quadro da hérnia, que ela não fique saindo mais ainda e pressionando mais ainda a raiz nervosa. Então, o excesso da proteção a gente deve ter atenção com isso, tá? Claro, tem aluno que vai sentir a dor, professor, mas eu tenho pacientes, tenho alunos no estúdio de Pilates que falam isso, que não conseguem se agachar direito, se curvar muito a coluna porque dói, piora a dor. Então, eu estou falando do excesso de proteção. Então, você não precisa estar enchendo ele com esse excesso de cuidado, porque vai fazer piorar, tá? Então é manter a coluna neutra demais o tempo todo, sem poder fazer movimento, e essa ideia de ter que contrair o abdômen para sustentar melhor a coluna. Então, durante a aula de Pilates, claro que a gente mantém o abdômen sempre contraído, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, a depender do exercício, né, que vai demandar daquela força, tá? Mas saiu do Pilates, não pede para a pessoa ficar no dia a dia contraindo o abdômen o tempo todo, que isso, para quem tem dor crônica, é ruim, tá? Outro erro, para a gente recapitular aqui, passar o exercício que vai além desse limite que o aluno está preparado. Aquele pensamento também de que, já que a gente tem que ganhar mobilidade e ganhar força, então bora com tudo. Então, passa aí um spine stretch na versão avançada para que ele alongue bem essa coluna, com a perna estendida, e esquecer que existem as regressões, né? As adaptações do exercício. Então, e outro erro, que por favor não cometam, foi o que eu cometi, quando o aluno disser no final da aula ou durante a aula que ainda está doendo, nunca responda que é assim mesmo, como eu fiz, e o coroa lá não voltou nunca mais, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Quem quiser saber mais da mentoria do AR Pilates Pro, pode me chamar no privado. Estou aqui à disposição para falar com vocês ou a minha equipe. Muito bom estar com vocês mais uma quinta-feira e um grande abraço.